Olá, meus alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estou falando com o segundo A, segundo B, segundo C e segundo D. A e B de manhã, C e D à noite. Nós tivemos uma semaninha aí de folga, né? Deu para dar uma descansada, né? E agora vamos retomar aí, né? Tudo, certo? Vamos retomar de onde nós paramos. Antes de retomar aqui a aula, eu quero dar uns recadinhos para vocês, tá bom? Segunda-feira, dia 31/8, tem algumas coisas aí. Primeiro que o roteiro vai estar lá do mês de setembro, né? Tudo que nós vamos fazer no mês de setembro está lá no roteiro. Vai estar lá disponível para você segunda de manhã, certo? Você vai ter todas as informações que você precisa. Então, no terceiro bimestre, aquela atividade que eu solicitei para vocês entregarem, eu só queria deixar claro que, por exemplo, o professor marcou uma data. Lá no roteiro vai estar a data certinha que o segundo ano tem que enviar as atividades, tá bom? Então você vai mandar o trabalho que o professor pediu, né? Eu pedi na aula anterior, antes da nossa parada, né? E você vai entregar todas as sínteses até aquela data. Por exemplo, eu sempre coloco numa segunda-feira. Então, até aquela segunda-feira, você tem que entregar todas as sínteses do terceiro bimestre, junto com o trabalho. Então, fique atento, você tem que entregar até a última data. Eu vou contar todas as sínteses que você tem, separe direitinho cada data, cada aula, você tem que assistir todas as aulas. Eu não quero nada digitado. Tá bem claro lá no roteiro. Deixei bem claro isso. Outra coisa. Então lá no roteiro vai ter a semana que você precisa entregar isso daí. Tá bom? Com relação... E óbvio, o roteiro semanal eu vou falando que você não precisa mais enviar sínteses para mim. Só assistir a aula. Tá bom? Vai estar claro isso. Tá bom? Com relação à recuperação do segundo e primeiro bimestre, do dia 31/8 a 4/9, você deve enviar isso para o professor, no e-mail que vocês já sabem, tá? Lá nos roteiros, tem o roteiro de recuperação, né? A pasta de recuperação lá, está tudo explicado. Inclusive, eu vou colocar lá também uma relação dos alunos que estão de recuperação, do segundo bimestre. Tudo bem? Do primeiro eu já havia colocado. Do segundo, vai estar lá a lista de quem ficou. O aluno que porventura aparecer lá e ele já tiver mandado o e-mail para mim com os trabalhos, com as sínteses, então desconsidera, tá bom? Porque agora eu vou começar a olhar nessa semana os que já enviaram para mim. Mas o certo é enviar naquela data que eu falei, de 31/8 a 4/9. Ok? Que é essa semana que vai entrar agora. Bom, feitos os recados, nós vamos para a aula de hoje. Na última aula, nós estávamos falando sobre segregação socioespacial e exclusão social. Vamos só retomar essa ideia, né? O que vem a ser segregação socioespacial. Segregação é separação. Você vai separar um tipo de população de outro. E normalmente essa segregação ela ocorre primeiramente de forma econômica. Quem tem condições melhores, quem tem condições piores, do ponto de vista econômico. E isso vai demonstrar a condição material que as pessoas têm, né? Quem pode comprar uma casa num condomínio de luxo, numa determinada área de São Paulo, e quem não tem condições de morar num condomínio fechado, pode morar num apartamento bom, pode morar numa casa boa, pode ser perto do centro, ou pode morar, e inclusive ter uma casa própria, né? Ou a pessoa pode morar de aluguel, pode morar na casa dos pais, e às vezes, por não poder pagar um aluguel muito caro, ele acaba indo para as periferias, para os lugares mais distantes, que o aluguel acaba sendo mais barato. Inclusive, ele pode ter a casa própria dele também. Mas às vezes, essa condição socioeconômica dele não permite que ele more em lugares melhores. Então, ele vai morar mais distante das infraestruturas. Quando ocorre isso é uma segregação socioespacial, uma separação socioespacial. O quê? Um grupo social não vai morar junto de outro. Então, essa separação ela é clara.
inclusive não só do ponto de vista de moradia, do ponto de vista também de ter acesso à cultura, a um shopping, por exemplo, ou a um bar mais chique, ou a eventos, shows que são caríssimos, né? Então, acesso a escolas melhores ou que tenham uma condição melhor de estudo. Então, todos esses fatores que o professor está falando não deixa de ser segregação. Então, a separação basicamente de classes sociais. E essa separação, essa desigualdade, ela vai se fazer real no espaço que você ocupa, no espaço de moradia. Tá bom? Não só no espaço de moradia, mas também, que é o assunto aqui do nosso caderno do aluno. Tá? Eu estou seguindo, é óbvio que eu dou minha aula baseada nos meus conhecimentos, mas aqui eu estou seguindo o caderno do aluno, que eu espero, né, que essa semana chegue para vocês, aí fica muito mais fácil vocês acompanharem as aulas. Porque eu estou seguindo aqui o ritmo aqui do caderno de vocês, do aluno. Tudo bem? E além da segregação socioespacial, nós temos a exclusão social. O que vem a ser essa exclusão social? Uma pessoa que está excluída, ela está fora totalmente. Né? Nós temos vários exemplos aqui para dar. Né? Nós passamos agora, recentemente, um período de muito frio, né? Que agora parece que o frio vai começar a ir embora, né? Pode ter umas voltas, né? Agora uma fase de transição aí para a primavera, então nós ainda vamos ter frio, mas não tão frio, né? E eu tinha ficava pensando muito nessas pessoas aí porque muitas pessoas morreram nesse período, né? Por conta de ficar nas ruas mesmo, não ter uma alimentação adequada, não ter saúde, não ter nada. Ela está ao relento, né? Esse grupo de pessoas, elas não têm acesso a nada, né? Às vezes não tem documentos, né? Às vezes são usuários ou não usuários de droga ou bebida, não necessariamente. Às vezes tem pessoas que estão nas ruas simplesmente porque não tem onde morar mesmo, não quer dizer que ela é usuário de nada, mas infelizmente isso ocorre para quem está nas ruas também. Então a dificuldade de obter alimento, de respeito das pessoas, infelizmente eles sofrem violência direta, quando não são até assassinados de forma extremamente brutal. Nós temos casos de queimaram pessoas, atearam fogo, deram um tiro, pessoas que jogam água neles para sair da porta e tudo mais, né? Nós temos vários casos assim, degradantes, né? Uma situação degradante do ser humano. Eles estão excluídos dessa sociedade. Eles não são importantes, né, para essa sociedade. Nós temos outros casos de racismo, de desrespeito, né? Quando do Covid nós começamos a ver tantas segregações assim indiretas, né? A faxineira tinha que trabalhar, os outros não. Então ela não respira, ela não tem a mesma probabilidade de pegar a doença, né? Então esse período de Covid demonstrou muito do ser humano também, da face mais cruel do ser humano e, em alguns casos, a face melhor do ser humano, né? Toda essa questão que nós estamos vivendo demonstrou claramente quem é quem, não é? O ser humano acaba se mostrando. E em épocas de crises também, né? Isso ocorre. No caso, é uma crise de saúde, né? E essa desigualdade socioespacial ou exclusão, ela também se dá na hora do atendimento dessas pessoas. Alguns vão ter a melhor condição do mundo para serem atendidos nos melhores hospitais, no Einstein, no Sírio-Libanês e por aí vai. Outros vão ser atendidos em outras condições, né? Naqueles hospitais lotados, inclusive com chance de pegar a doença, de algumas pessoas que nem estão com a doença pegarem a doença, certo? Então, basicamente, nós estamos falando de exclusão social e segregação socioespacial. Só um segundinho aqui. Então, eu vou comentar o que está aqui escrito, tá? Depois eu vou explicando para vocês, tá bom? A cidade contemporânea é a cidade de agora. Tem sido objeto de especulações, apresentando uma crescente padronização, homogeneização, já explico o que é isso,
e tendências espaciais que aceleram a destruição da diversidade urbana. A estruturação dos espaços é imposta por dinâmicas articuladas, competitivas e complexas, resultantes das iniciativas dos produtores de espaço, onde predomina o valor de troca sobre o valor de uso. Ou seja, a padronização é assim. Quando eu lanço um empreendimento imobiliário numa determinada região de São Paulo, uma casa, por exemplo, de 400, 500 metros quadrados, dentro de um condomínio fechado, eu estou padronizando o tipo de cliente que pode comprar aquilo. Ou seja, esse padrão é determinado de acordo com uma certa renda. Quem ganhar menos que aquilo não vai conseguir, de forma correta, obviamente, comprar uma casa naquele condomínio, certo? Então eu estou já padronizando quem pode morar ali, certo? Quando nós falamos aqui que é uma destruição da diversidade, por que é diversidade? Porque ali é um padrão. Quando eu vou para a periferia, também é um padrão das pessoas que não podem estar naquele outro padrão. Também lá tem um padrão das pessoas de baixa renda. Então, não há uma mistura, né? Você costuma ver muita mistura quando você vai para, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês terem uma ideia, fica mais fácil de visualizar. Você vai para Marechal Deodoro, por exemplo. Tem lojas e lojas da Marechal. Tem lojas que a pessoa que tem uma condição pior vai conseguir comprar. E tem lojas que, por exemplo, você vai no Golden, o Golden Shopping ali. Quem pode comprar ali? Né? Aquele shopping foi idealizado para uma classe AA. Acho até que, pelo que eu sei de lá, como algumas lojas já fecharam, já modificaram, já estão começando a modificar um pouco, porque ali não é AAA também, né? É um pouquinho para baixo. Mas é fato que um jovem que vai lá, se, entre aspas, socializar, porque shopping não é lugar de socialização, é um lugar de consumo, ele também não pode consumir ali. Se é um rapaz da periferia, ele já tem a dificuldade de ir até lá, porque ele tem que tomar 1 ou 2 ônibus para ir para lá. Ele não vai ter dinheiro para comer lá, então ele não vai poder, ele vai ter que comer de casa antes de sair. Agora, o jovem que tem uma condição melhor, ele vai ter acesso a outras possibilidades. Então, o espaço, ele determina essas condições. Não só de lazer, de estudo, de trabalho, o espaço vai determinar isso. A condição econômica também, certo? Então, os promotores, ou seja, quando eles promovem um grupo de apartamentos ou um condomínio fechado ou até uma produção imobiliária, por exemplo, para o Minha Casa Minha Vida, que agora o presidente está querendo mudar. Então, eles sabem o tipo de renda, já é determinado pela renda. Então, pela renda, algumas pessoas não têm possibilidade de comprar, outras têm. Um carro é a mesma coisa, né? Quando você vai fazer o financiamento, a primeira coisa que eles pedem é qual é a sua renda. Vai juntar a renda da esposa e do marido, quanto que dá essa renda? Dá para financiar o carro? Não dá? Se não der para financiar, você não consegue. Tem pessoas que conseguem chegar lá e pagar à vista, né? Então, determinados carros são para determinados grupos de pessoas, né? Então, essa exclusão já é feita na renda, na questão econômica, certo? E isso vai determinar grande parte da vida de vocês, inclusive a minha também, certo? Então, esse urbano, ele é pensado antes. Quando um grupo empresarial compra um determinado terreno, ele fica de olho. Quando um determinado terreno vai ser colocado à venda numa cidade, ele já está de olho ali. Ele sabe o que vai ser feito bem com antecedência. Por exemplo, tem uma coisa chamada plano piloto numa cidade, que quando isso ocorre, são determinados tudo que uma prefeitura vai fazer no ano seguinte é determinado naquela data. Então ela vai expor isso. É exposto isso. Mas normalmente quem está nessa reunião
são empresários, pessoas dessa área de construção civil, empresários de todas as áreas que sabem o que vai ter de modificação naquele espaço público. E quando você tem dinheiro, você vai ter um shopping. A empresa de estacionamento já vai lá participar, né, da atribuição ali, essa atribuição de quem vai conseguir pegar o estacionamento ali, que área vai poder ter de comércio em determinado local, se vai ter um hotel naquela região, se vai demandar. Quando aconteceu o shopping aqui, shopping São Bernardo Plaza, todo o entorno modificou. Então, tudo que vai ser feito de alteração nos terrenos de São Bernardo, por exemplo, tudo isso é determinado quando esse plano piloto é determinado. Então, o orçamento também é determinado numa outra data. E, normalmente, tudo que vai ser modificado na cidade é colocado nesse orçamento também. Então, eles já sabem que um lugar vai valorizar ou não, ou vai desvalorizar. Por exemplo, nós estamos com um caso agora recente, que ali no Baeta Neves tem uma floresta que vai embora, né? Por mais movimento social, tudo, o empreendimento vai acontecer. E, infelizmente, a população vai perder uma área. Todos nós vamos perder uma área era uma área de lazer, né? E as árvores vão sair de lá e não vão ser recolocadas. É do lado perto ali da divisa de São Bernardo com Santo André, perto daquele supermercado Sonda lá, certo? É muito triste, mas é assim. Então, todas as áreas de uma cidade são disputadas à tapa pelos empresários, por esses organismos aí, e acabam, de certa maneira, segregando a população e excluindo quem não tem condições de morar nos melhores lugares, né? Eles ficam sempre longe desse processo decisório e longe das melhores infraestruturas. Quem fica mais perto das infraestruturas paga o custo disso. É mais caro, um apartamento é mais caro, uma casa é mais cara, né? Então, é isso. Eu tenho, agora, recentemente, um amigo meu está procurando um apartamento para alugar aqui, porque ele morava no Ruge. No Ruge Ramos ficou impraticável, é muito caro. Você morar perto do centro do Ruge ali é muito caro. Difícil comprar, difícil alugar. Então, essa espacialização, esse espaço de vivência, ele é muito disputado e tem um custo muito alto, né? O custo é tamanho. Infelizmente, as pessoas que têm menor condição material acabam indo morar nos piores lugares, que têm maior possibilidade de acontecerem deslizamentos, enchentes e aquelas coisas, que é o lugar que eles podem pagar, né? E muitas das vezes eles são despejados de uma determinada região, se eles ocupam aquela região, nós estamos vendo isso acontecer muito recentemente. Nós vimos ali perto da Imigrantes, foi muito triste, uma criança pegando o material de escola dela, e é horrível isso, né? Mas todas as boas infraestruturas são feitas quando há um shopping que vai abrir, uma grande indústria, né? Todas as modificações são feitas, né? Agora, quando é para mexer com a população vamos dizer assim, a população que tem menos condição econômica, ela sofre muito mais. A lei, nessa hora, não está a favor dos mais pobres, infelizmente. Certo? Então, basicamente é isso na aula dessa semana, tá? Espero que vocês tenham uma ótima semana e fiquem atentos aos avisos lá no Drive, tá? E nós vamos conversando, né, durante a semana. O meu WhatsApp pode mandar mensagem, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, tá? Então assistam às aulas e não esqueçam dos avisos que o professor deu. E essa semana vai ter vários avisos lá para vocês no Drive da escola. Uma ótima semana. Beijo, tchau, tchau. Saudades de vocês. Tchau.